Diminuir a significância do pecado conforme apresentado nas Escrituras Sagradas é um grande erro. O pecado não é algo trivial ou com o qual se pode brincar ou flertar. A Bíblia nos adverte em Hebreus 3:13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado engana, e com o tempo, endurece o coração. Satanás, o arqui-inimigo de nossas almas, busca minimizar sua gravidade aos nossos olhos. O pecado é caro, muito caro. As duas coisas mais caras no mundo são a salvação e o pecado. A salvação é cara para Deus porque o pecado é caro para a humanidade. O elemento mais doloroso do pecado é que as pessoas não têm ideia do quanto seus pecados estão lhes custando. Isso não é apenas um aforismo religioso, é uma verdade profunda tecida no tecido do universo de Deus. Foi o tremendo custo do pecado que necessitou do sacrifício de Cristo no Calvário. As Escrituras nos lembram em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não se trata apenas da morte física, mas da separação espiritual de Deus, um abismo eterno que nenhum esforço humano pode atravessar. É aqui que a astúcia do inimigo se manifesta completamente. Satanás tenta distorcer nosso entendimento do pecado, redefinindo e moldando nossa perspectiva, até que o pecado se torne não um veneno mortal, mas uma indiscrição menor. Ele pode sussurrar: é apenas uma pequena mentira, todo mundo faz isso. Ou, não é tão grave assim. Nos convencer de que os limites da paciência de Deus são ilimitados, levando-nos a questionar: se isso fosse realmente ruim, Deus não teria intervindo? Deixe-me dar-lhe alguns exemplos práticos. Há homens que têm uma segunda família em outro estado ou outra parte da cidade que ninguém conhece. Esses homens acreditam que o que estão fazendo não é tão ruim porque Deus não os castigou. Estão saudáveis, a vida está boa, têm dinheiro no banco e tudo parece bem aos seus olhos. No entanto, estão cometendo adultério. Sua percepção do pecado mudou. Estou vivendo em pecado, mas a vida está boa. Deus ainda está me abençoando. Talvez o que eu esteja fazendo não seja tão ruim. Outro exemplo são mulheres que regularmente traem seus maridos. Elas não se sentem mais culpadas por isso e não percebem seu adultério como um pecado. Além disso, há homens e mulheres que vivem com o vício de assistir vídeos imorais na internet quando ninguém está por perto. Anos se passaram e eles chegaram a um ponto onde aceitaram esse pecado como parte de suas vidas. Eles não veem mais o pecado como algo tão ruim quanto antes. Vamos ser francos, as táticas do inimigo parecem funcionar, não é? Quando olhamos ao redor, não é difícil identificar cristãos enredados em pecados que antes evitariam. Eles foram enganados pela mentira de que o pecado não é tão sério, não é tão mortal. Estou fazendo isso há anos, alguém pode dizer, e nada de ruim aconteceu. Deus não me puniu. Talvez não seja tão ruim. Mas é aqui que a palavra de Deus oferece um farol de verdade na névoa da decepção. As Escrituras exortam os crentes a confrontarem e rejeitarem o pecado em suas vidas. Cristo, Ele mesmo, exorta seus seguidores a adotarem uma atitude implacável em relação ao pecado, tanto que usou a metáfora gráfica de arrancar um olho ou cortar uma mão, se eles nos fizerem tropeçar. Isso não é um chamado à automutilação literal, mas uma declaração enfática. Lidem com o pecado de forma decisiva. As consequências são muito graves. Como está escrito em Mateus 5, 29, 30. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno.
As repercussões do pecado podem não ser imediatas. Como um veneno de ação lenta, pode levar anos para manifestar seus efeitos. Não é menos mortal. Então, quando os sussurros do inimigo nos tentarem a ver o pecado como inconsequente, vamos nos apegar à palavra de Deus. Lemos do preço que ele pagou pelos nossos pecados e devemos diariamente andar na luz de sua verdade. Pois enquanto o pecado é enganoso e endurecedor, a graça de Deus é abundante e suavizante, levando-nos ao arrependimento e transformação. Diante da decepção do inimigo, vamos declarar corajosamente com Paulo, em Romanos 7, 24, 25. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor.